Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo vídeo do nosso mini curso intitulado Predação Marítima na Idade Moderna, Perspectivas Históricas e Possibilidades de Pesquisa. Eu me chamo Camila Costa Queiroz, sou formada em História pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, sou professora de História, historiadora e atualmente sou bolsista CAPES de mestrado em História também na Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação do professor Dr. Adriano Comissoli. Eu tenho interesse em torno das pesquisas sobre pirataria desde o final da graduação, ali no TCG, quando a gente faz esse primeiro exercício de pesquisa, e atualmente na minha pesquisa de mestrado eu aprofundo esses estudos sobre pirataria, sobre as formas como esses piratas se organizavam e busco fazer uma inter-relação entre estudos de gênero e pirataria. Então, entender como é que esses grupos sociais lidavam ou construíam configurações das relações de gênero entre eles. Esse vídeo, então, é intitulado A Era de Ouro da Pirataria, sob uma perspectiva histórica e historiográfica, no nosso recorte temporal ali e espacial no Atlântico Norte, mais especificamente ali o Mar do Caribe, essas regiões, a partir da segunda metade do século XVII e início do século XVIII. Então, justamente nessa faixa temporal e espacial que vai existir o que a gente chama de Era de Ouro da Pirataria, que é essa ação incisiva de piratas na região caribenha, que é o que vai estar no imaginário da gente quando a gente pensa em pirata, é a pirataria clássica. No módulo anterior, o Hugo apresentou para vocês como é que funciona a pirataria ou a predação marítima no Atlântico português, apresentou conceitos, obras, contextos, então formas de pensar a pirataria. E nesse vídeo aqui a gente está pensando pirataria para um outro cenário, um outro recorte temporal e espacial. A ideia desse vídeo é que ele não seja um vídeo cronológico. Então a ideia não é mostrar para vocês a evolução da pirataria no Atlântico ao longo desses séculos, ou um vídeo narrativo. A ideia é apresentar, como está no título, perspectivas históricas e perspectivas historiográficas, então formas de encarar a pirataria clássica de uma forma mais transversal, que a gente possa pensar formas de encarar ao tempo que a gente pensa o contexto dessas pessoas e as características desses grupos piratas. Por essa razão, eu dividi esse vídeo em 3 grandes eixos. O primeiro, eu vou trabalhar o contexto, alguns conceitos e algumas perspectivas. Então, eu vou trabalhar a forma como esses grupos se organizavam a partir de uma perspectiva específica, de uma chave explicativa específica, que é a do Linebaum e do Heidegger em A Hidra de Muitas Cabeças, que é um livro que tem tradução para o português. No segundo eixo, eu vou trabalhar fontes, especificamente literatura sobre pirataria, que é um tipo de fonte muito particular, que merece um tratamento também muito particular e permite diferentes tipos de pesquisa a partir dela. E no terceiro eixo eu vou trabalhar caminhos de pesquisa sobre pirataria, já puxando a brasa para o meu assado, comentando sobre estudos de gênero e pirataria, como que esses estudos, em que pé que estão esses estudos na historiografia, especificamente historiografia anglófona, que é referência nesse tipo de estudos, e o que no Brasil a gente pode fazer em relação a essa temática e a essa proposta de inter-relação. Então, vamos para o eixo 1, contexto, conceitos e perspectivas. Primeiro, vamos nos situar geograficamente, espacialmente. Vamos perguntar aonde que a gente está. A gente está falando dessa grande região aqui. Especificamente, dessas ilhas aqui mais à esquerda que vão conectar Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal e outras ao continente americano. Então a gente está falando dessas grandes rotas comerciais que conectam no Atlântico Norte. Mais especificamente, dando um zoom aqui na parte da América, essa partezinha da América Central que inclui Antilhas, Mar do Caribe, o sul da América do Norte, o norte da América do Sul. Mas, especificamente, a gente vai estar olhando para as pessoas que faziam essas rotas aqui. Então, as embarcações mercantes, elas vão sair carregadas com milho, batata, açúcar, tabaco, ouro, prata, enfim. Elas vão partir das Américas com essas mercadorias rumo aos portos peninsulares na Europa, e desses portos eles vão retornar com trabalhadores, manufaturas, cereais, ovelhas, gado, enfim, em um sistema de viagens que vai ser cíclica. Então, você percebe
a relevância dos portos caribenhos e desses portos do sul dos Estados Unidos, ótimo, do sul da América do Norte e do norte da América do Sul, para despachar e para escoar mercadorias que fluíam através desse circuito comercial. Então percebam que, para além da construção e da fortificação das instituições oficiais em terra, os impérios modernos eles vão ser caracterizados pela extensão desses domínios através dos oceanos, sobretudo através do Atlântico. Aqui eu puxo uma nota de rodapé para comentar que a gente está com um mapa muito bonitinho, muito limpinho aí da circulação de produtos nessas regiões. Só que, na prática, as coisas eram um pouco mais cinzas, então não era que essa rota especificamente traz somente isso, ou essa outra rota especificamente não aceita outros produtos e somente isso circula. Essas lógicas de relações, esses circuitos comerciais eram um pouco mais complexos. Mas isso aqui basta para pensar que tem pessoas circulando por essas regiões. A Lauren Benton, que o Hugo já comentou no vídeo anterior, ela vai propor pensar os navios como ilhas de soberania ou corredores de soberania, essas rotas marítimas, né? Na medida em que elas operaram como uma espécie de vetores de direito. Essa autora, ela vai dizer que os navios imperiais, eles vão representar fontes de ordem no oceano e vão cumprir um papel que é duplo. Então, por um lado, eles operam como essas ilhas de soberania, com regulamentos, com agentes próprios, e por outro, eles vão representar vetores da lei imperial, empurrados em direção ao alto mar. Então, como se fosse um grande elástico que estica a soberania dessas nações, desses impérios, melhor dizendo, rumo ao alto mar. Mas não é qualquer maluco que se vira no mar, gente. O domínio desses espaços, ou melhor, dessas rotas, né, ele perpassou pelo conhecimento das rotas comerciais, das marés, dos corredores de barlavento, de como se organizava, como funcionava um navio, né, que vai oportunizar conexões marítimas mais ou menos eficientes do ponto de vista imperial. Então, quer dizer que esse conhecimento vai ser determinante para saber se uma determinada rota vai funcionar ou não. E por essa razão, as monarquias ibérica, Holanda, Inglaterra, França mais para frente e outros estados, eles vão mobilizar suas forças marítimas por meio de disputas pelo conhecimento técnico de navegação e pelo domínio político e comercial do ultramar. Só que, beleza, só que além de todo esse conhecimento técnico, a gente precisa de uma coisa tão valiosa quanto para fazer acontecer essa expansão marítima, que é gente, pessoas. A gente costuma usar a expressão de o Império se expandiu para essa região, ou a Espanha dominava tal rota, a Holanda dominava tal território. Porque isso não deixa de estar correto em certa medida, mas tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, é que para que o Império se expanda, para que determinado estado se expanda, para que, sei lá, Inglaterra, Portugal, Holanda, a gente precisa de trabalhadores, e muitos trabalhadores, fazendo um trabalho cotidianamente, dia após dia. E são para essas pessoas que o Linnebaum e o Heidegger, o Peter Linnebaum e o Marcus Heidegger, vão olhar em A Hidra de Muitas Cabeças, que eu vou propor aqui como chave explicativa, como ponto de partida para entender essas relações marítimas e como que surgiu a pirataria a partir dessa expansão marítima europeia, dos estados europeus, rumo à América, pensando a Era de Ouro da pirataria. Esses autores eles vão propor dois conceitos complementares para compreender o surgimento da pirataria no Atlântico moderno e das configurações sociais desses grupos. No próximo vídeo, o Eduardo vai entrar nesse conceito de novo, nessa dupla de conceitos, e vai trazer a perspectiva dele em relação a isso. Certo, então vocês lembram que eu comentei que esse domínio institucional do mar, essas ilhas de soberania ou essas ilhas de direito, elas eram os navios, certo? Então, esse esforço institucional para o domínio dos mares é que o Linnebaum e o Heidegger vão chamar de Estado Marítimo. Então, um exemplo que a gente pode ver a atuação desse Estado Marítimo é justamente algumas das medidas legislativas tomadas durante o governo Cromwell na Inglaterra.
As leis de navegação de 1651 ou as cláusulas de guerra de 1652, por exemplo, elas propunham ampliar o poderio militar e comercial inglês sobre os mares e oceanos, enfim, como uma forma de superar o domínio holandês sobre essas regiões. Então, essas medidas vão ter muito sucesso de início e os responsáveis pela legislação inglesa da época, eles vão dedicar ainda mais os seus olhares para esse domínio sobre os oceanos. Aí a gente vai ter a criação de uma diversidade de novas leis e novas cláusulas que vão modificar o trabalho na Marinha Inglesa. Então, vai ter um refinamento da forma como esse trabalho era feito. E isso inclui construção de navios maiores, profissionalização dos oficiais e dos marinheiros, políticas mais rígidas para quem desertava dessas marinhas. Então, vai ter um investimento político, financeiro, enfim, para que a marinha inglesa se fortifique, entre muitas aspas. Na verdade, o Cromwell e o parlamento, se a gente for conectar com a perspectiva do Linnebald e do Heidegger, eles vão estar procurando fortalecer o Estado marítimo da Inglaterra e, na verdade, eles vão obter muito sucesso nessa empreitada. Os autores eles levantam dados dizendo que a marinha inglesa, no caso, tinha 50 navios e 9.500 marinheiros em 1633 e 173 navios e 42 mil marinheiros em 1688. E é por essa razão, por essa forma como se dava as relações entre esses grandes estados e os seus domínios no mar, que o Linnebald e o Heidegger vão enxergar o navio moderno como uma espécie de fábrica. Então, onde a gente tem trabalhadores cooperando em tarefas sincronizadas, sob uma disciplina hierárquica, e cujo trabalho ele é trocado por um pagamento. A gente está falando aqui de uma perspectiva expressamente marxista-thompsoniana. Então, essa é a linha explícita que ambos os autores seguem nesse trabalho e em outros aí. E numa visão marxista-thompsoniana, não pode faltar o quê? O proletariado marítimo. O Linnebald e o Heidegger vão usar esse termo para designar aqueles trabalhadores do mar. A ideia da Hidra de Muitas Cabeças, o ponto central desses autores, vai ser apresentar as ideias que circulavam pelo Atlântico inglês através de diferentes agentes. Então, marinheiros, comerciantes dos portos, pessoas escravizadas, e que ao longo do tempo vão dar origem a diferentes formatos de uma mesma classe trabalhadora, multinacional, multiétnica e multicultural. Então, vamos pegar, por exemplo, a Marinha Inglesa. Apesar dessas legislações estipularem uma tripulação majoritariamente composta por ingleses, as tripulações da Marinha Inglesa, no século XVII, elas eram compostas por ingleses, beleza, mas também por irlandeses, holandeses, americanos ou africanos que ex-escravizados. Então, de novo, de quem que a gente está falando? Quem são essas pessoas que a gente vai olhar? Trabalhadores que viviam um cotidiano extremamente hostil e violento, tanto por parte da natureza quanto por parte dos demais tripulantes dos navios. Por quê? Isso inclui salários baixos, trabalho perigoso, o trabalho no mar ele é essencialmente perigoso, condições de higiene péssimas e condições de saúde, em consequência, péssimas também. A gente tem vários casos de escorbuto, por exemplo, que é uma doença muito comum dos navios, ou mortes por disenteria. E é por isso, inclusive, que uma das obras do Heidegger vai se chamar Between Devil and the Deep Blue Sea. Então, entre o diabo e o mar azul profundo. Porque a vida no mar, ela era embebida não só pela tensão entre homens e natureza, por uma razão óbvia, mas, sobretudo, pelo conflito homem contra homem. Então, uma vez que esse navio era um empreendimento cooperativo, coletivo e hierárquico, existia essa tensão hierárquica entre os próprios tripulantes, então, a partir da hierarquia entre oficiais e subalternos, e o próprio conflito que existia no mar, então, a partir da predação marítima, ou atacando ou sendo vítimas dela. Por isso que o marinheiro moderno, segundo o Heidegger em Between Devil and the Deep Blue Sea, ele ora respondia à autoridade do capitão, nessa lógica hierárquica firme, ora ele enfrentava um espaço naturalmente perigoso para o ser humano. E esse atrito cotidiano
na perspectiva dos autores, vai produzir uma coisa nova, que é a hidrarquia. O Linnebaum e o Heidegger vão propor hidrarquia como as formas de organização que os marinheiros desenvolveram entre si e operavam de maneira diretamente oposta ao Estado marítimo. Percebe que a partir desse atrito entre marinheiros e instituições oficiais que vai se produzir uma coisa nova? Então, a hidrarquia ela é não só oposta ao Estado marítimo, mas ela também é fruto dele. E a manifestação máxima dessa configuração, na perspectiva desses autores, vai ser justamente a pirataria. Agora entramos na pirataria oficialmente. Ou seja, os trabalhadores vão usar aqueles, na perspectiva da hierarquia, esses trabalhadores vão usar os conhecimentos que eles tinham sobre navegação, sobre como os navios funcionavam, sobre quais rotas eram dominadas por determinado tipo de navio ou por determinados corsários, quem circulava por determinadas rotas, quais produtos circulavam por determinadas rotas. Então, conhecimento muito prático mesmo. Vão pegar esse conhecimento para fazer uma aposta em si mesmos, uma empreitada para roubar no mar. Aqui no sul a gente tem a expressão para dar uma tenteada de, quem sabe, obter mais lucros do que numa viagem trabalhando como marinheiro dentro da lei. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, ou melhor, algumas coisas que são importantes a gente ter em mente, é que, número 1, os grupos piratas, eles não eram fixos. Então você, na maioria das vezes, claro. Então você, marinheiro, podia navegar como um pirata em determinado navio pirata, sobre um determinado capitão pirata, e na próxima viagem estava vinculado a outro capitão em outro navio, porque, como eu disse, ele era uma empreitada, não era um vínculo eterno familiar, percebe? Não eram comunidades inseparáveis. A gente está falando de pessoas que sabiam navegar ou que eram muito pobres e que queriam tentar receber um pouco a mais, tentar um emprego entre muitas aspas, né? Tentar dar essa empreitada, e entravam nessa. Além disso, a gente tem que ter em mente que esses grupos eles eram homogêneos e heterogêneos em diferentes sentidos. Então, falando agora das configurações sociais desses grupos de pessoas que agiam na ilegalidade, que roubavam no mar. No Atlântico Norte, na metade do século XVII, início do século XVIII. O Linnebaum e o Heidegger vão dizer assim, que a tripulação do Black Sun Bellamy, em 1717, ali, início do 18, ele vai incluir essa tripulação vai incluir britânicos, franceses, holandeses, espanhóis, suecos, nativos americanos, afro-americanos e africanos libertos de navios negreiros. Agora, por exemplo, o George Galley, em 1724, ainda no início do século XVIII, a tripulação dele vai ser formada por ingleses, galeses, irlandeses, escoceses, suecos e dinamarqueses. Além disso, o Peter Leeson, na obra dele The Invisible Hook, The Hidden Economics of the Pirates, de 2009, vai indicar que os navios piratas, desse recorte temporal, eles também vão contar com uma tripulação negra livre. Então, o Leeson vai falar que, por exemplo, 61% da tripulação do Capitão Hamelin, em 1682, vai ser composta por homens negros. E, de maneira semelhante, a tripulação do Capitão Williams, em 1717, vai ter cerca de 38% da tripulação composta por marinheiros negros livres. Então, a gente percebe o quanto é heterogêneo esse grupo em termos de étnico-culturais. E esse contato entre diferentes culturas, entre diferentes etnias, entre pessoas de diferentes origens, de diferentes lugares, com diferentes ideias, ele vai produzir sínteses muito particulares. Então, por exemplo, o Pidgin. O Pidgin ele vai ser intitulado pelos autores como a língua essencial do Atlântico no período dos escravos, do tráfico dos escravos. Então, ele era fruto de uma mistura entre inglês náutico e diferentes jargões e dialetos do Mediterrâneo e da África. Essa forma de comunicação ela vai ser descrita por alguns linguistas como uma língua mediadora, um dialeto mediador, produzido justamente a partir do contato entre essas diferentes culturas. Além disso, a gente vai ter outros dialetos, como o criol, o gula e o sraman, perdão minha pronúncia, mas que vão juntar diferentes
diferentes línguas ou diferentes dialetos dessas regiões. Então, África, desses navios que circulavam por África ou pelo Mediterrâneo, e daí aqui para o Atlântico. O Linebaugh e o Heidegger vão observar, então, o viés coletivo dessa construção. E vão falar que esses marinheiros, eles aprendem e ensinam essas palavras um para o outro, de forma que possa haver uma comunicação eficiente no navio, afinal, todo mundo precisa saber o que o outro está fazendo. Trabalhar no navio é um trabalho extremamente cooperativo e que exige essa sincronia entre tarefas. E, além disso, a comunicação ela vai ser essencial porque a gente tem demandas que são comuns a todos. Então, a hora da próxima refeição, todo mundo vai saber perguntar sempre, porque é uma demanda comum àquelas pessoas. Agora, pensando nos fatores homogeneizantes, ok, a gente tem essas diferenças étnico-culturais entre os marinheiros que vão construir produtos muito ímpares, aí dentre eles a língua. Só que as características mais particulares da hierarquia, que a gente vai ver na documentação um pouquinho mais adiante, mas é bom já partir com isso em mente, elas vão surgir a partir do elemento homogeneizante daquele grupo, que era a classe. Além disso, a gente tem, vou puxar uma nota de rodapé aqui e comentar que a gente tem um outro tipo de elemento homogeneizante, que é o gênero. A gente está falando de homens marinheiros. Ser marinheiro era um trabalho masculino, destinado aos homens. Então, tinha essa divisão sexual no trabalho na marinha. Então, a gente percebe, inclusive, que as mulheres que embarcavam nesse trabalho embarcavam, via de regra, disfarçadas de homens. Saindo da minha nota de rodapé, então a classe era esse elemento homogeneizante desse grupo, dos grupos de hierarquia, que praticavam a hierarquia, até porque, de acordo com a perspectiva do Linebaugh e do Heidegger, foi a partir dessa experiência dura, dessa experiência sofrida enquanto trabalhadores das marinhas real, da marinha mercante, ou até mesmo como corsários, que o proletariado marítimo, tendo sofrido essa disciplina, tendo sofrido os maus tratos dessa vida no mar, eles vão tomar cuidados, vão tomar providências para que isso não aconteça mais. Então, vocês percebem que, embora o espaço de contato entre essas diferenças étnico-culturais vai ter produzido sínteses em termos de comunicação, por exemplo, o elemento homogeneizante, a classe, foi o propulsor da construção e da manutenção da hierarquia. Então, por exemplo, na tripulação do Black Sun Bellamy ou do George Galley, que eu comentei anteriormente, a gente consegue ainda saber que a gente tem pessoas de diferentes origens. A gente consegue listar quem é de qual nacionalidade que está participando daquele navio. Então, a gente percebe que, apesar de existir uma cultura marinheira nesse período, nesse cenário, esses contatos não formam uma terceira etnia marinheira definida por ela mesma. Na hierarquia, essas diferenças étnico-culturais elas vão permanecer mesmo em situação de contato dessas culturas. O que a gente pode identificar são alguns produtos particulares que vão ser formados a partir de um rearranjo de particularidades, de produção de um terceiro elemento. Então, nesse sentido, tanto a heterogeneidade étnica cultural quanto a homogeneidade da classe vão operar como elementos determinantes para a formação e para os desdobramentos específicos, daí não de uma etnia, de uma identidade marinheira, mas de uma cultura marinheira. Então, por um lado, a gente vai ter dialetos que vão tornar a comunicação eficientes e vão ser frutos desses contatos entre pessoas, mas a organização e as nuances igualitárias, que eu vou entrar mais para frente, da hierarquia, elas vão ser frutos das reivindicações que dependiam profundamente do elemento homogeneizante daquele grupo, que era a classe. Tá, então eu estou falando aqui de igualitarismo, de como a classe foi determinante para essas formas de organização, mas eu não falei as características dessa forma de organização. Vamos olhar para a documentação para entender. Aqui a gente tem um trecho da edição espanhola de 1681, da obra Piratas e Bucaneiros de la América, do Alexander Oliver Esquemelin. Eu vou entrar mais adiante, né, nessa documentação, no tipo dessa documentação, no segundo eixo desse vídeo, mas por enquanto vale saber que nessa obra
essa obra literária, o Esquemelin vai apresentar quase um relato sobre as vivências dele enquanto cirurgião nas tripulações piratas do capitão Juan Morgan e Francisco Lolonois. Então ele vai dizer, olha, eu viajei com esses caras, eu vivi isso aqui e eu entendi que eles se organizam dessa maneira, que eles têm essas práticas e aconteceram esses episódios que me marcaram. Além disso, vai ter longas descrições da natureza, longas descrições de viagem, enfim. Mas a ideia dessa obra do Esquemelin é contar para as pessoas que vão ler o livro o que ele viveu junto a esses piratas. Como que esses piratas, essas populações tão particulares, se organizavam. E o Esquemelin vai dizer assim, eles, os piratas, têm entre si tais ordens que nas presas de navios defendem rigorosamente para não usurpar nada que se queira em seu particular. Assim, distribuem tudo o que encontram igualmente, de tal modo sei que eles fazem um juramento solene de não esconder a menor riqueza. Essas pessoas são muito educadas entre si, de modo que se a um deles falta algo que o outro tem, com bravura faz o outro parecer. Se quiserem dar uma pausa para olhar a documentação aqui na íntegra, mas a tradução aqui está direta dos trechos que a gente tirou. O Linebaugh e o Heidegger vão interpretar essa ideia de dividem tudo igualmente de maneira que a divisão de butim entre os piratas ela era mais igualitária do que a dos soldos das marinhas oficiais. E, além disso, tem essa ideia de parceria, de que se falta um, o outro vai ajudar. Então, essa ideia de que a divisão de lucros de uma empreitada na pirataria ela era mais igualitária do que o salário que se recebia trabalhando nas marinhas oficiais. Percebe que aqui está sendo mais bacana você entrar na pirataria do que você trabalhar como marinheiro, meter um anacronismo aqui terrível, mas de carteira assinada? Entende? Entrar na pirataria era um empreendimento lucrativo e arriscado também. Além disso, o Linebaugh e o Heidegger vão falar que o navio pirata ele era igualitário em tempos hierárquicos. Inclusive, por quê? Porque se contava com indenizações àqueles que sofriam ferimentos ou perdiam membros em batalha ou eram mortos. Essas indenizações elas eram destinadas a terceiros. O Esquemelin ele vai contar aqui de novo, se quiserem pausar e olhar a documentação na íntegra, fiquem à vontade, mas eu vou partir para a tradução. Ele conta: para aquele local levaram e descarregaram tudo que haviam roubado e distribuíam as presas entre todos aqueles na ordem a que cada um pertencia. Cada um também recebeu peças de seda, tela e outras coisas. Os feridos receberam primeiro a sua parte e ficaram com o dinheiro, mas muitos inúteis de alguns de seus membros. Cada um fez o juramento de não se encarregar do comum em coisa alguma, de que este foi devidamente cumprido. Eles passaram a distribuir o tocante daqueles que foram mortos entre eles na batalha, a de outra sorte, cujas porções foram dadas para a proteção de seus amigos, para que, em seu tempo, o entregassem aos parentes que legitimamente lhe pertenciam como herdeiros. Então percebe que aqui o Esquemelin está dizendo, olha, eles tinham o montante do que foi arrecadado, é ótimo, do montante do que foi apreendido nessa empreitada, nesse episódio de predação, e eles vão dividir isso de maneira razoavelmente igualitária. Obviamente, o capitão ele vai receber mais, ou as pessoas que estão em cargos hierárquicos um pouco mais altos vão receber mais. Agora percebe que tem uma preocupação em destinar para essas pessoas que estão mais vulneráveis, então que perderam membros, que estão feridos, ou inclusive que foram mortos, destinar os lucros primeiro para essas pessoas e depois ser dividido de novo de uma forma igualitária. Além disso, os autores eles vão definir o navio pirata como democrático em tempos não democráticos. Por quê? Porque no navio pirata, a gente tem registro, o capitão ele era eleito através do voto. Então, apesar dele operar como essa autoridade última em batalhas, em investidas, em saque e investidas de predação, e também receber soldos mais altos, essa posição ela dependia do acordo com a tripulação.
Então, em casos de covardia, de crueldade ou de excesso de cordialidade, de excesso de cavalheirismo, se esse cara bebia demais e estava sempre incapacitado para exercer sua função de capitão, a tripulação possuía liberdade para depor esse capitão e eleger outro em seu lugar. Então a gente tem registros, por exemplo, na General History of the Pirates, que é a documentação que eu vou entrar mais adiante, que vem nesse tom muito semelhante do Scamelin, só que agora se vendendo como uma história geral, então contando a história de diferentes capitães piratas. O autor de General History of the Pirates, o Charles Johnson, vai contar que o John Rackham ele vai assumir o comando da embarcação, vai assumir como capitão, porque o capitão anterior não topou a ideia da tripulação dele de assaltar um determinado navio. Então a tripulação queria predar um determinado navio, o capitão não topou, e daí eles falaram, então, se você não topa, a gente arruma outro capitão. E daí eles depuseram esse capitão antigo e elegeram o John Rackham. Um caso semelhante acontece com o Henry Avery. Então, ele vai assumir como capitão pirata porque o cara que estava como capitão anteriormente a ele bebia demais e estava sempre incapaz de governar o navio. Então, a tripulação, em seu acordo, concordou em depor esse capitão antigo, que ele não era mais suficiente, ele não estava mais cumprindo o seu dever, e eleger um outro capitão que eles consideravam capaz. Para além da eleição, a autoridade do capitão ela era regulada por dois outros elementos. A figura do contramestre, que vai ser uma espécie de segundo comandante, que também vai ser eleito. Lembra que a gente está falando de eleição. E os conselhos. Esses últimos, eles eram um tipo de reunião convocada junto a todos os marinheiros e representava quase uma autoridade última nas tomadas de decisões que iam desde a autoridade do capitão até rotas, destinos ou a divisão do butim. Então, dos lucros da viagem. Então, novamente aqui, se quiserem pausar o vídeo e olhar a documentação na íntegra, voltando aqui para o relato do Scamelin, ele vai dizer assim: eles já estão a bordo, juntando-se em forma de conselho para decretar onde devem ir primeiro para buscar ganhos. Então, qual que vai ser o nosso próximo destino? O navio sendo provido dessa sorte, voltam para juntar conselho para deliberar que parte cruzarão para buscar a fortuna arriscada. Então, que rota que a gente vai fazer para chegar nesse lugar que a gente quer chegar? Eles têm um costume de fazer entre eles um contrato de escritura, no qual especificam quanto o capitão deve ter por seu navio. Então, quanto que a gente vai dividir os lucros dessa viagem. Então, percebe que tem toda essa ideia de vamos decidir isso coletivamente, porque afinal a gente está trabalhando com pessoas que tinham uma experiência sobre essas viagens, que já vinham fazendo essas viagens, que conheciam como funcionava o trabalho no mar. Agora, vamos pensar um pouco na região caribenha e na confraria dos Irmãos da Costa. Então, após esse processo inicial de conquista e de colonização espanhola, que o Império Espanhol vai dominar essa região das Américas, grande parte dessa região, né? A gente sabe, de novo, não é esse processo tão definido e tão limpinho de eu conquisto exatamente esse território. Era muito mais disputado, era muito mais fragmentado, mas enfim, Espanha dominava grande parte desse território. Essa região, que vai compreender ali o Golfo do México, as Ilhas Caribenhas, as Antilhas, ela vai se tornar uma zona muito importante de defesa para o Império Espanhol nas Américas. Então, nesses portos das Antilhas e do Caribe, vão chegar mercadorias e manufaturas europeias, ao tempo que deles vão sair navios carregados com diferentes produções que se produzia na América rumo à Europa. Então, naquele cenário que eu mostrei no primeiro slide de trocas de produtos. Então, dessa maneira, a comunidade mercantil e o império vão mobilizar recursos muito significativos para essa região, seja para o comércio, seja para a defesa. Isso quer dizer que vai ter muita gente circulando por essa região, muito produto circulando por essa região e, portanto, muita gente roubando esses produtos que estão circulando por essa região.
Por exemplo, Tortuga, se vocês não conhecem ela academicamente, muito provavelmente quem assistiu Piratas do Caribe ou quem jogou Assassin's Creed 4, o Black Flag, ali de 2013, vai lembrar da ilha. Ela vai ser uma peça-chave para pensar pirataria. Então, o Scamelin mesmo, ele vai mencionar essa ilha, vai descrever essa ilha como a praça do refúgio de todos os tipos de males e o seminário de todos os tipos de ladrões. Por quê? Porque lá em Tortuga, que é uma ilha pequenininha que fica ao redor do atual Haiti, vai ser estabelecida uma comunidade bucaneira. O Hugo já comentou sobre as definições, mais ou menos, de corsários, de bucaneiros, de filibusteiros, mas, enfim, vai ser estabelecida uma comunidade bucaneira e pirata, então de pessoas que roubavam em alto mar. E essa comunidade vai ser chamada Confraria dos Irmãos da Costa. O Milton Zambrano Pérez, ele vai ser muito enfático, o autor ele vai ser muito enfático e vai dizer que a Confraria dos Irmãos da Costa vai ser uma instituição paralela regida por piratas radicais com o objetivo de prejudicar o Império Espanhol e o Caribe, provocar o terror e o crime. Só que, na realidade, a gente está falando de uma instituição local que administrava os interesses e o funcionamento dos grupos ali, numa pequena escala, e que, além disso, praticava roubo em alto mar. Enfim, administrava os lucros dessas empreitadas de predação. Lembra que estava circulando muita gente, muito produto por essas regiões. Os Irmãos da Costa, eles vão permanecer vivendo essa liberdade, essa autonomia, de certa forma, até que a França vai começar a investir, mais ou menos em 1640, vai começar a investir com mais afinco no domínio da ilha de Espanhola, atual Cuba, e nessas pequenas ilhazinhas próximas, o que inclui Tortuga, né? E essa comunidade ela vai ceder e vai se desfazer. Só que a gente vai ver mais adiante a negociação dos resquícios dessa comunidade, do pessoal que sobrou dessa comunidade, vão negociar com o governo inglês e vai ter uma comunidade de bucaneiros, de filibusteiros, de piratas que vai ser estabelecida numa região da Jamaica. E essa região da Jamaica, uma região mais costeira, ela vai ser baseada, a economia dela vai ser regida em parte pela cultura do milho, do cacau, do tabaco, e em parte pela pirataria. Então, a Suzanne Grafstein, em 2006, ela vai sustentar que a pirataria ela vai fomentar o comércio local na Jamaica, de certa forma que, e a certo ponto, que a vida econômica da Jamaica, ali no final do século XVII, início do século XVIII, ela vai depender excessivamente da pirataria. Porque existiam esses saques e os produtos desses saques eram comercializados a nível local. E como é que isso acabou? Então, por que hoje a gente não vive mais a era de ouro da pirataria? Acabou entre muitas aspas, né? Porque até hoje a gente vê episódios de predação marítima, então até hoje, literalmente até hoje, a gente está falando de uma pirataria contemporânea na região do Atlântico. Mas por que a gente não está falando mais desses piratas clássicos? É muito comum que a gente encontre algumas chaves explicativas ou que a gente veja isso na mídia, nessas produções midiáticas sobre pirataria, dizendo que foi a ação ou o esforço legal inglês que vai instituir uma caça aos piratas e vai suprimir a pirataria a ponto de erradicar ela do Atlântico, pelo menos do Atlântico Norte, ou pelo menos dessa região caribenha, ali a partir da terceira década já do século XVIII. Só que essa versão já foi revisada. O Peter Wilson, inclusive, o David Wilson, perdão, ele vai argumentar que, embora tenha havido efetivamente um esforço de guerra estatal contra os crimes marítimos, que foi de fato protagonizado pelo governo britânico, o fim definitivo da Era de Ouro ele não aconteceu por causa desse esforço exclusivamente. O Guy Chet, ele vai ser mais enfático ainda e ele vai dizer: os historiadores modernos tendem a ser excessivamente crédulos em relação ao comando britânico no mar e no porto.
Uma breve pesquisa de dados estatísticos e informais mostra que o comércio atlântico continuou violento e predatório até o século XIX. A campanha anti-pirataria ineficaz da Grã-Bretanha refletia não apenas os limites do poder britânico no mar, mas também sua fraqueza em terra. Então, na verdade, o que a gente vê? Uma série de campanhas fragmentadas em um processo lento que vão isolar esses grupos piratas e reduzir a atuação de piratas nessa região caribenha ali, de novo, a partir da metade do século XVIII. Então a gente vai ver campanhas, principalmente petições assinadas, ora por companhias de comércio menorzinhas ou maiores das colônias ou também das metrópoles. Então a gente tem ações muito pontuais reivindicando que medidas sejam tomadas ou tomando mesmo medidas, mas de novo a pequena escala. E a gente vai ver, a partir também da segunda metade do século XVIII, diferentes mudanças políticas, econômicas. Então, o cenário político e econômico também vai estar mudando, e as pessoas que cometem crimes também vão estar mudando as características, o caráter desses crimes. Além disso, eu vou adiantar uma parte do próximo tópico, mas comentar que a era de ouro da pirataria, a ideia de era de ouro da pirataria está muito ligada também à literatura produzida sobre isso, contemporaneamente à ação desses piratas em alto mar. Então a gente vê uma queda da produção dessa literatura de relato de piratas, produção de um outro tipo de literatura. Então também a circulação de ideias sobre essas pessoas foi modificando. Então é um processo muito mais heterogêneo, gradual, conflituoso e poroso, digamos assim, do que um dia que daí a Inglaterra tomou essa decisão de suprimir os piratas e eles foram suprimidos e, meu Deus, todo mundo acabou. Até porque, como eu comentei, ainda hoje a gente vê episódios de predação marítima no Atlântico, aqui, que a gente está pensando, e esses ataques são monitorados. Então a pirataria, ela não acabou, ela tem novas roupagens, novas configurações, novos objetivos, novos métodos, inclusive, mas a gente precisa pensar de uma forma mais complexa. Além disso, é importante que fique claro que a gente não está falando de criminosos em tempo integral. Eu gosto muito desse termo. A gente não está falando de uma galera que tem CLT e que está escrito ali que o cargo do cara é ser criminoso ou pirata. Agir na pirataria, ela era, como eu falei, uma empreitada, uma tentativa de se receber mais por trabalhar numa viagem determinada. Afinal, esses piratas eles eram majoritariamente ex-trabalhadores das marinhas oficiais ou ex-corsários. O Hugo já comentou rapidamente quem eram os corsários, o Eduardo vai entrar mais nesse tema no terceiro vídeo, mas, por enquanto, vale pensar que nessas disputas por poder, por territórios, por rotas, elas não se limitaram às ações oficiais, que eram as ações dos agentes oficiais dos impérios. A criminalidade, ela materializada por meio da predação marítima, ou seja, por meio da predação dos corsários, por exemplo, ela foi utilizada de maneira estratégica como recurso para minar os impérios inimigos. Então, o corsário, ele era aquele que predava em alto mar, mas tinha uma autorização de uma coroa para fazer isso. Então, uma última coisa que a gente tem que considerar nesse bloco é que a hierarquia ela é uma linha interpretativa e que ela se enriquece quando a gente adiciona outras linhas interpretativas para pensar como esses grupos se organizavam. Porque, por exemplo, numa leitura mais rasa da Hidra de Muitas Cabeças, a gente pode sair assim, meu Deus, então os piratas viviam na República Popular dos Piratas, que era a Confraria dos Irmãos da Costa, nossa, precursores do igualitarismo. Pode ficar uma impressão meio maniqueísta entre esses impérios malvados que exploravam e os pobres marinheiros que criavam comunidades completamente alheias às autoridades oficiais. Existem esses dois grandes blocos antagônicos, sim, mas quando a gente observa os casos, ou quando a gente vai diminuindo a escala para observar como essas pessoas se relacionavam com
com as autoridades oficiais, a realidade ela se mostra um pouco mais complexa que isso. Por exemplo, o Peter Leeson ele vai seguir uma linha interpretativa que vai ser completamente oposta à Hydra de muitas cabeças. Em The Invisible Hulk, The Hidden Economics of the Pirates, que eu já citei anteriormente, ele vai defender os piratas como os precursores do empreendedorismo, que buscavam aí somente lucros, que se organizavam visando, enfim, otimizar os seus lucros e que abriam mão de qualquer convenção social em busca desses lucros. Só que essa perspectiva ela vai acabar sendo limitante também, porque ninguém é composto somente por desejo econômico. A gente tem outras convenções sociais, a gente tem outras normas sociais que vão nos direcionar para o que a gente faz ou não. E isso não era diferente para as pessoas do século XVII e do século XVIII. Então, uma proposta interessante, que eu julgo interessante, para a gente perceber como que os piratas jogavam com os conhecimentos sobre legislação, com o poder desse império, com esse poder político, e que eles não rejeitavam completamente as jurisdições estabelecidas, é conectando a proposta de hidrarquia do Linnebald e do Heidegger a partir da perspectiva da Lauren Benton. In Search of Sovereign Law and Geography in the European Empires, 1400 a 1900, de 2010. Eu citei Lauren Benton, o Hugo citou Lauren Benton, o Eduardo vai citar Lauren Benton. Lauren Benton é a queridinha do Encontros Piratas. Por quê? Porque a Lauren Benton ela vai identificar que mesmo aqueles que cometiam crimes contra os impérios em alto mar, eles vão reforçar a legislação desses estados e vão contribuir para a manutenção em maior ou menor medida. O próprio Milton Zambrano Pérez, que eu comentei antes, ele vai se atentar à dificuldade que é de definir ou pirataria ou definir um pirata nesse mundo moderno que vai ser marcado pela instrumentalização da criminalidade como estratégia de batalha e em diversos conflitos, ou estratégia para minar o império inimigo. Então existe uma linha muito tênue entre o que era legal, o que era ilegal, mas alinhado aos interesses de uma coroa, e o que era ilegal, mas oposto aos interesses de uma determinada coroa. Então, a criminalidade em alto mar ela vai ter desdobramentos muito diversos e não vai ser monopólio dos piratas, ou dos bucaneiros, ou dos filibusteiros, ou dos corsários. Então, na Idade Moderna, a pirataria e o corso, e o contrabando, inclusive, eles vão ser utilizados a serviço dos impérios, muitas vezes como formas de minar rotas comerciais, rotas marítimas de nações inimigas. Aí, por exemplo, a Lauren Benton, ela identifica episódios onde era muito comum, e aqui a peça-chave para entender como esses piratas jogavam com as forças dos impérios, era muito comum que piratas navegassem portando diferentes cartas de corso e diferentes bandeiras, que eles erguiam ou eles reivindicavam conforme lhes era conveniente. E isso revela o quê? Um conhecimento gigantesco sobre como funcionava a legislação. Então, eles rejeitavam a legislação, nossa, somos radicais, só que eles tinham um conhecimento profundo e jogavam com essas legislações para livrar o seu. Por isso que a Lauren Benton usa a expressão piratas como advogados. Então, no sentido de conhecer legislações e de articular a partir delas. Em General History of the Pirates, a gente vai ver um bom exemplo disso, que o Charles Johnson vai comentar assim. Angria é um famoso pirata indiano de considerável força e territórios, que dá contínua perturbação ao comércio europeu, e especialmente ao inglês. Seu comandante principal é Calaba, não muitas léguas de Bombay, e tem uma ilha em vista daquele porto, onde ele ganha frequentes oportunidades de irritar a companhia. Não seria uma dificuldade tão insuperável para suprimi-lo se a água rasa não impedisse que os navios de guerra se aproximassem. E, aqui atenção, e uma arte melhor que ele tem de subornar os ministros de proteção do Mogul quando ele acha um inimigo muito poderoso, perdão. Então percebe que
esse pirata, ele consegue se articular, ele tem um conhecimento de como lidar com essas autoridades imperiais. Então, não é só eu rejeito esses padrões sociais do império, eu conheço eles e eu vou lidar e jogar com eles na medida que me for conveniente. Então, para a gente entender sobre essas culturas que circulavam nesses grupos, sobre como essas pessoas se organizavam, a gente precisa definitivamente descartar, ou ao menos refinar, interpretações dicotômicas. Então, que cheguem a ser dicotômicas. E, além disso, considerar as ambiguidades, as ambivalências, esses jogos de poder, esses jogos de conhecimento que vão marcar o funcionamento desses grupos que são complexos, homogêneos e heterogêneos ao mesmo tempo, ambivalentes e ambíguos ao mesmo tempo. Outra coisa que vai ser extremamente ambivalente, ambígua e complicada de lidar vai ser um tipo de documentação específico da Era de Ouro da Pirataria, e com isso eu já entro no segundo tópico desse vídeo, que é intitulado Fontes, Literatura sobre Pirataria, Particularidades e Direcionamentos. Ou seja, pensar o que esse tipo de fonte tem de particular e por que ela é tão especial, e pensar quais direcionamentos de pesquisa, que possibilidades de pesquisa que a gente tem com eles. Primeiro, vamos partir de algumas questões bem iniciais, bem básicas sobre pesquisa histórica. Ok, a gente acessa o passado através de fontes, de vestígios desse passado. E daí entra fonte jurídica, fonte iconográfica, fonte literária, fonte oral, enfim, uma diversidade de fontes, porque afinal tudo é documento histórico. Agora, quando a gente quer acessar a vida de pessoas subalternas, as coisas começam a complicar um pouco mais, porque a gente precisa ter fontes sobre essas pessoas. E, via de regra, essas pessoas não produziam muita documentação que durasse no tempo. Agora, como é que a gente faz para acessar os marinheiros do século XVII? Ou pior ainda, como é que a gente faz para acessar os marinheiros que atuavam na ilegalidade como piratas ali no século XVII, século XVIII? A gente aciona todo tipo de fonte possível. A gente vai ter principalmente, então, fontes jurídicas, então processos, condenações, panfletos dessas condenações, porque uma hora ou não essas pessoas vão ser pegas. Mas aqui eu quero entrar em um tipo de fonte bem específico da Era de Ouro da Pirataria, que vai demandar também de um tratamento muito específico, que é a literatura sobre pirataria. Concomitantemente à atuação desses piratas na região caribenha e no Atlântico Norte, vai ser produzida uma literatura muito característica sobre pirataria. E a popularidade dessas obras ela vai ser alavancada justamente pelo uso da prensa. A prensa ela vai ser muito relevante, inclusive, para a popularização de livros e da cultura escrita. Pensando no cenário espanhol, por exemplo, já que a gente usou a edição espanhola de Piratas da América, o Antônio Castilho Gomes, em Livros Leituras na Espanha no Século do Ouro, ele vai trazer algumas considerações sobre leitura e cultura popular na segunda metade do século XVI e do século XVII. E ele vai dizer que, lidos em particular ou declamados em praça pública, os sonetos, os relatos, os decretos, os pasquins, enfim, diferentes formatos de documentos escritos, eles vão ter suas informações pulverizadas nas cidades. Esse autor ainda vai dizer que é graças à tecnologia da palavra que o trânsito de notícias, essas notícias pulverizadas de uma forma muito mais rápida do que era antes, vai ser um dos fenômenos mais característicos dessas cidades populosas da Idade Moderna. E nesse cenário, as obras sobre pirataria elas vão ser amplamente difundidas. Segundo o Christian Camille, isso vai acontecer justamente porque elas ofereciam para o público uma possibilidade de existência, entre muitas aspas, alheias aos regimes oficiais, em termos de constituição, em termos de legislação e também em termos geográficos mesmo, de localização. A Alexandra Ganser, inclusive, ela vai identificar como, na pesquisa dela, ela vai identificar como essas narrativas, inclusive, lidavam ou sinalizavam uma crise de legitimidade das autoridades desses impérios. Ela vai estudar a pirataria como um recurso discursivo que vai oscilar entre posições, ora questionadoras ou disruptivas,
ora alinhadas a determinadas convenções sociais. Um outro autor chamado Richard Frorock, ele vai fazer um estudo semelhante pensando exclusivamente a General History of the Pirates. Mas eu vou entrar nessa tipologia de pesquisa mais adiante. Agora, a gente pode ver a popularidade dessas obras sobre pirataria justamente porque, via de regra, elas ganharam várias edições posteriores. E grande parte dessas edições posteriores, das obras posteriores, perdão, sobre piratas ou com piratas, elas vão beber dessas obras iniciais. Então percebe que tem dois níveis de obras sobre piratas. Tem as que foram concomitantes à Era de Ouro da pirataria, tem as posteriores, que geralmente vão ser a partir do século XIX, que vão ler essas primeiras obras e vão construir suas histórias. E aqui entra o Conde de Monte Cristo, aqui entra do Alexandre Dumas, entra a Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, entra o Contos de Pirata do Conan Doyle, e por aí vai. E vai ter um nível terciário dessa literatura sobre pirataria, ou dessas mídias que daí trabalham sobre pirataria, que daí vai incluir a fantasia da pirata sexy, vai incluir, inclusive, a música do Chacabum, que o clipe ali se passa todo no cenário do navio pirata. A gente vai ter filmes infantis, livros infantis produzidos sobre pirataria. A gente vai ter jogos, então, diferentes mídias que vão beber dessas fontes anteriores, que vão beber das fontes que foram produzidas concomitantemente à Era de Ouro da pirataria. Até a gente chegar nele, que é inevitável, me desculpem, mas o Jack Sparrow e Piratas do Caribe, da Disney. Sobre essa literatura contemporânea, Era de Ouro da Pirataria, eu vou trazer aqui 2 exemplos, que são as documentações que eu estou trabalhando ao longo do vídeo inteiro. Piratas da América, do Alexandre Oliver Scamelin, como eu já comentei anteriormente, que tem esse tom de relato, de contar o que ele viveu nessas tripulações desses capitães piratas, e o General History of the Pirates, que vai ser assinada pelo capitão Charles Johnson. Esse grupo de obras, de novo, uma dessas características deles é ter esse tom quase didático. Então, com o Scamelin, isso vem no tom de relato. Então, a obra vai ser constituída por essa narrativa do que ele viveu. E na obra do Charles Johnson, como o título muito bem indica, é uma história geral dos piratas. Então, os autores eles vão estar muito preocupados em contar o quanto essa história é verídica. Então, seja o Scamelin falando, eu vivi isso, eu vi com meus próprios olhos o que eles faziam e eu vivenciei isso cotidianamente. Eu vi o capitão Lolonois comendo o coração do seu inimigo, eu vi o capitão Juan Morgan cometendo tal crime. E no General History of the Pirates, o Charles Johnson ele vai ser um pouquinho historiador também, que ele vai pegar várias documentações, então, sei lá, os julgamentos desses piratas, e ele vai dizer, olha, eu tô tirando essas informações, as histórias dessas biografias, as histórias desses capitães piratas, a partir dessas documentações. Então, veja como eu sou criterioso, como eu estou construindo um conhecimento sobre essas pessoas, como eu estou contando a história de vida dessas pessoas. Inclusive, o Scamelin vai comentar assim, quanto à história que ele está contando em Piratas da América, de nenhum modo cremos que haja algo em que se duvidar, por razão de que o autor a escreveu com toda a sinceridade e esteve presente ele mesmo em todas as piratarias de Lolonois e Morgan. Então, percebem que é um tom de eu assisti, eu tive presente lá. Então, acreditem no que eu estou dizendo. Olha só como eu confiro crédito ao meu trabalho. Além disso, uma outra característica particular dessas obras é que elas vão ser uma espécie de fusão entre relato e ficção. Para pensar essa fusão entre relato e ficção, eu vou me basear no trabalho do André Piano Barrata, o El Pirata Imaginário, Charles Johnson e a Representação Histórica de la Pirateria. Na perspectiva do Barrata, General History, somada a essas outras obras concomitantes à Era de Ouro da Pirataria, essas obras elas vão ser fundamentais para a criação do pirata enquanto personagem. Então, a partir desses recursos, ora ficcionais, ora ancorados no real, a gente vai ver a construção de um terceiro objeto. Só que,
Pela existência desses recursos, ora ficcionais, ora ancorados no real, o Barata vai contar que existe uma tendência historiográfica que se dirige a debates como, por exemplo, definir o que era real e o que era ficcional nessas obras. Essa tendência historiográfica vai ser o propulsor da análise do Barata. E ele vai dizer que é nesse processo de criação e de difusão das obras literárias sobre esses agentes históricos que se constrói o conceito de pirata imaginário. Então, a ficção e a realidade elas vão passar a ser elementos complementares que formam uma única figura ou uma única ideia de pirata. Então, esses debates sobre o que era real, o que não era, eles acabam caindo por terra, porque a gente está falando de uma outra figura. E grande parte desses elementos que vão ser associados ao pirata imaginário vão ter origem, em parte, nas representações ficcionais, só que uma grande parcela também vai ser, uma grande parcela do que forma o pirata imaginário vai ser fruto das relações, das práticas reais desses sujeitos em grupos reais na realidade. Perdão a redundância. Então a gente está falando, de novo, de um grupo social real, essas pessoas realmente existiram, existia a predação marítima na região caribenha e ela foi extremamente incisiva e persistente. E a gente está falando desse grupo social real, sobre o qual a produção literária vai influenciar fortemente a presença dessas pessoas no imaginário popular, a ponto de construir, de novo, uma nova figura. Então, com características muito próprias. E é uma figura que ela vai se construindo conforme são produzidas mídias, então seja literatura, seja atualmente diferente de outras mídias, filmes, jogos, ela vai se retroalimentando e construindo a si mesma ao tempo que ela é construída também. Então é uma figura muito dinâmica também. Então, a análise do Barata, a proposta dele se concentra em demonstrar como é que a construção do pirata imaginário dependeu tanto da configuração histórica desse fenômeno da pirataria, porque ninguém ia inventar um pirata do nada, essa representação, essa ideia, ela é vinculada ao real, e como que esse contexto histórico se relacionou com o contexto literário também. E a partir da relação entre contexto histórico e contexto literário, o Barata vai perceber que, embora não haja uma evidência concreta para bater o martelo de que todas as informações que General History contém, ou que Piratas da América contém, ou que qualquer outra obra nesse tom contém, elas são extremamente fiéis à realidade, a repercussão dessas obras e como elas são lidas depois, ela vai atestar que o que elas ofereciam para o público era uma ideia possível, na qual o público, a opinião pública da época estava preparada para acreditar, ou seja, que fazia sentido para aquelas pessoas. E essa ideia é extremamente cara para quem pesquisa pirataria, porque é ela que vai permitir que a gente bifurque o uso das fontes literárias entre dois tipos de pesquisa. Pesquisa sobre pirataria na literatura e a pesquisa sobre pirataria através da literatura. Um ótimo exemplo para pensar a pesquisa sobre pirataria na literatura, aqui nos trabalhos desenvolvidos no Brasil, é a dissertação do mestrado do Nicásio Martins da Costa, que também vai utilizar a General History como documento. A dissertação é intitulada Navegando em Águas Perigosas, a abordagem literária e a construção de estereótipos dos piratas caribenhos dos 700. Então, percebe, só pelo título dá para perceber como ele está interessado em como esses piratas são retratados nas obras, como a forma como esses piratas são retratados forma um estereótipo. Então, nas representações desses piratas, no que essa literatura apresenta. Agora, um exemplo de pesquisa sobre pirataria através da literatura é justamente a Hidra de Muitas Cabeças, que a gente estava vendo como grande referência até agora. O Linebaugh e o Heidegger vão cansar de referenciar o Esquemelin como fonte histórica. Só que vocês percebem que existe uma diferença de interesse nessas duas pesquisas? Então, enquanto as duas perfeitamente válidas, então percebe que a gente está vendo um interesse, primeiro,
na forma como essas pessoas são retratadas. Então, daí pode entrar Chartier, história cultural, representações, práticas, como que essas pessoas são representadas, como se constrói uma figura ou uma ideia a partir do discurso dessas obras. E a outra está interessada em outras coisas que essas documentações trazem. Vou entrar um pouco nisso mais para frente. Mas daí, a partir dessa diferença entre interesse de pesquisa, aí a gente tem diferenças metodológicas, diferenças teóricas. Por quê? Porque dá para fazer isso. Esse é o ponto principal dessa ideia de bifurcação de pesquisas. Que a literatura sobre pirataria, enquanto fonte histórica, permite esses dois tipos de pesquisa. Além disso, um outro tipo de pesquisa sobre pirataria através da literatura são justamente pesquisas que têm esse intuito histórico-antropológico, que daí eu me encaixo e eu já vou puxar a brasa para o meu assado para falar sobre gênero e pirataria, porque justamente, por uma boa razão, obviamente, porque conecta essa ideia de considerar ambivalências e ambiguidades desses grupos, mas também de utilizar literatura como fonte histórica para compreender pirataria e a ação dessas pessoas através da literatura. E com isso eu entro no terceiro tópico e último tópico desse vídeo, que é caminhos de pesquisa sobre pirataria, que eu vou comentar um pouco sobre as diretrizes de pesquisa sobre pirataria, pensando esses estudos histórico-antropológicos, ou seja, de como essas pessoas se organizavam, de como como esses grupos funcionavam, e especificamente tratando de gênero e pirataria. Dentre os produtos, as ideias, enfim, dos vários elementos que circulavam pelo Atlântico na Idade Moderna, também se propagaram costumes e organizações sociais que eram orientadas pelas relações de gênero, que também vão se somar à construção de relações e de trocas entre esses sujeitos que circularam pelo Atlântico, o que inclui os piratas. A Sarah Purcell, ela vai observar essas outras facetas dessas conexões atlânticas, para além das perspectivas das políticas institucionais ou internacionais, esse tipo de abordagem vai permitir compreender a complexidade da história atlântica. E ela comenta, em parte, há uma necessidade de tornar a história atlântica mais do que simplesmente a história do Império em uma nova roupagem. A adoção de uma abordagem atlântica para a história de gênero ilumina tanto a história do gênero quanto a história do mundo atlântico britânico. E aqui eu estendo para outros mundos atlânticos. A ideia de gênero, ela carrega consigo diferentes interpretações que vão buscar abordar ou dar conta dessas várias camadas de configurações sociais que vão estar envolvidas nas relações de gênero. Uma delas é a masculinidade, que é o que especificamente eu pesquiso na minha dissertação, ou as masculinidades. Né? Como eu comentei lá no início do vídeo, um elemento homogeneizante nos grupos piratas, nos grupos dos marinheiros e depois nos grupos piratas, que vão ser formados por esses marinheiros, é o gênero. Então, o termo homens do mar, ele tinha razão de ser. Um dos fatores que uniformizava aquele grupo, ou aqueles que se arriscaram na pirataria na Era de Ouro, era o fato de que eles eram homens. Então, no meu trabalho, eu procuro investigar as masculinidades na pirataria moderna, levando em consideração que os navios dessa época, eles eram espaços predominantemente homossociais. O que eu vou apresentar no próximo slide não é diretamente as conclusões que eu estou trazendo, ou as grandes análises que eu trago na minha pesquisa, mas uma apresentação de como essa temática vem sendo trabalhada por diferentes historiadores, historiadoras, enfim, pesquisadores, pesquisadoras, para pensar os direcionamentos que essas pesquisas e que as nossas pesquisas futuramente podem tomar. Então, historiadores, historiadoras, pesquisadores, pesquisadoras, eles já se propuseram a relacionar gênero e pirataria moderna desde 1983, o primeiro trabalho que eu identifiquei, e de maneiras muito distintas. Só que essas produções, elas vão ser muito pontuais, elas não vão constituir uma grande tradição historiográfica, que a gente vai ver um bloco de autores que enxergam o tema de determinada forma, e vai haver um grande debate, e daí essa forma vai se renovar. A gente não tem essa longa tradição historiográfica pensando gênero e pirataria. A gente está falando de trabalhos muito pontuais. Então, só que, por um lado,
essas barreiras para desenvolver esse tipo de pesquisa, elas vão ser justamente uma das características dos estudos historiográficos que vão abordar essas temáticas relativamente novas. E, por outro lado, se cria uma oportunidade de contribuir para a construção de conhecimento histórico em torno dessa temática. Então, embora se trate de pouquíssimas produções, é possível observar alguns padrões nos trabalhos produzidos e nas suas formas de abordar a temática, e é isso que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. Então, embora não haja essa grande tradição historiográfica, a gente tem trabalhos produzidos sobre gênero e pirataria, e a gente consegue agrupar esses trabalhos em determinados grupinhos de acordo com a forma como eles abordam essa temática ou como eles se propõem a entender gênero e pirataria. Eu separei alguns grupos, batizei eles bonitinhos aqui. Então, vamos começar com os trabalhos precursores, que o nome muito bem indica o que eles são. A ideia é que esses trabalhos, sobretudo o trabalho do Barry Burg e do Hans Stirling, eles vão ser trabalhos que se propõem de forma primeira a compreender, a pensar que gênero faz parte da pirataria, ou que pesquisas sobre pirataria podem incluir questões de gênero para observar esses grupos sociais. Só que o Barry Burg e o Hans Stirling, eles vão estar muito focados em reafirmar que dá para pesquisar gênero e pirataria. E eles vão forçar a barra muitas vezes, buscando ou encontrando coisas onde não se tem. Além disso, eles vão seguir uma linha teórica que eu batizei de mimetismo terra-mar. Que a ideia é que esses autores, eles pegam grupos sociais semelhantes, entre muitas aspas, aos piratas em terra, e vão buscar reproduzir essas ideias, reproduzir esses formatos nas comunidades de piratas. Então, no Barry Burg, por exemplo, ele pensa: os piratas são homens na ilegalidade, então criminosos, isolados dos demais homens. Onde é que a gente tem homens criminosos isolados dos demais homens? Nas prisões da Inglaterra. Está pensando no cenário inglês. Então, ele vai olhar as configurações sociais das prisões na Inglaterra ali do século 17 e 18 e vai dizer, então, porque eles eram dessa maneira e os piratas também eram dessa maneira, os piratas vão reproduzir esse tipo de comportamento ou esse tipo de configuração social. O Hans Stirling, ele vai fazer semelhante para o caso dos sodomitas na Inglaterra. Então, se o sodomita era uma figura à margem daquela sociedade e o pirata também era uma figura à margem da sociedade, então a gente pode ver paralelos ou elementos que são comuns entre esses grupos. Só que eles fazem isso sem ter uma metodologia definida, mas mais na busca de falar, olha, dá para fazer essa relação, olha como a gente pode encarar dessa maneira. Até porque ambos escrevem as suas obras quando os estudos de gênero estão se impulsionando. A Joan Scott vai publicar o famoso gênero como categoria histórica em 99 também. Então, a gente entende o contexto de onde são produzidos esses trabalhos. Eles são trabalhos precursores que falavam, gente, é possível pesquisar gênero e pirataria, mas a gente tem que ler esses autores com muito cuidado. Até porque o Burg vai afirmar coisas, por exemplo, que o clima ameno e confortável das ilhas do Caribe vai propiciar que esses piratas tenham contatos homoafetivos. E a gente sabe que isso não determina clima, não determina a sexualidade de ninguém, sabe? Mas, enfim, pensamentos da época, a gente precisa considerar esses trabalhos dentro da sua relevância e tentar superar o refinal que eles trazem de interpretação. Aí a gente entra nos trabalhos paralelos, que são uma série de várias grandes obras que têm esse intuito panorâmico ou de trazer chaves explicativas em grande escala. Aí, por exemplo, a gente tem a Hidra de Muitas Cabeças, que vão tratar gênero e pirataria de uma forma paralela, para ser redundante. Porque esses trabalhos vão mencionar que o gênero era uma coisa importante nas configurações sociais, ou eles vão se atentar às relações de matelotagem, que vão ser uma espécie de parceria muito íntima entre homens piratas. Então, a Nicole Keegan, mais pra frente, eu vou comentar o trabalho dela, vai se atentar a essas relações
com mais afinco. Mas esses trabalhos, por ter esse intuito explicativo geral ou bem panorâmico, eles não entram na temática gênero e pirataria com muito afinco, mas eles mencionam. E a gente vê grandes nomes dos estudos sobre pirataria, então o Linebaum, o Heidegger, o Chris Lane, mencionando a importância desses assuntos, dessa inter-relação entre esses assuntos, o que certifica que ele é um assunto relevante, mas que, pelo objetivo dessas obras panorâmicas, ele não entra com tanta dedicação. Então, por isso é paralelo, porque o gênero é tratado de maneira paralela às grandes pesquisas desses pesquisadores que são especialistas em pirataria, e também de maneira paralela a essas obras. O terceiro grupo são os trabalhos revisores. Aí entra, de novo, grandes nomes como o Chris Lane e o Heidegger. E é um grupo de trabalhos que vai ser composto por resenhas dessas primeiras obras precursoras. Então, a gente vai ter esses especialistas contemporâneos de pirataria lendo esses trabalhos precursores e dando o seu pitaco para saber o que se propõe, se esse tipo de proposta é válida, se essas relações, se essa proposta de inter-relação de análise é válida. E depois de tacar o pau no Burge e no Hans Turley, o Chris Lane e o Heidegger vão falar, mas esse tipo de temática ela é muito interessante e muito válida. Então, eles criticam a metodologia dos autores, principalmente essa ideia dos autores do Burge e do Turley, no sentido de criticar esse mimetismo entre terra e mar, mas eles vão atestar a relevância desse tipo de temática e estimular a produção desse tipo de pesquisa. Além disso, a gente tem mais outros dois grupos, a gente pode agrupar os trabalhos em mais duas categorias. Os trabalhos direcionadores, e esse aqui eu não vou entrar com afinco, porque a gente está falando de trabalhos como o da Claire Jowett e da Rosenthal, que elas vão analisar estudos culturais e estudos de gênero pensando exclusivamente na academia anglófona, sobretudo na academia inglesa. E a gente está aqui no Brasil, meu Brasil brasileiro, e a gente não vai dar ênfase ou pensar que a gente vai resolver os problemas da academia anglófona. Então, vamos pensar no caso brasileiro, o que a gente pode usar desse tipo de trabalho para fazer pesquisa sobre pirataria, nem que seja pirataria clássica, aqui no Brasil. Por fim, e o mais que eu mais abraço, que são os trabalhos práticos. Da Nicole Keegan, que eu comentei, Men and Matelotage, Sexuality and Same-Sex Relationship Within Homosocial Structures in Golden Age of Piracy, ali 1640 1720, e o da Sarah Chrisley, que é Fight Like a Man or Be Hanged Like a Dog. Gender, Class and Material Culture and During the Golden Age of Piracy. Perdão meu inglês, eu só sou boa lendo os textos, mas falando os nomes dos textos não funciona muito bem. Mas, enfim, esses dois trabalhos, essas autoras vão olhar para gênero e pirataria e falar, ok, essa é uma temática relevante, vamos ver como é que gênero e pirataria se relacionavam nas fontes. Então, a gente vê, o da Nicole Keegan é um artigo e o da Sarah Chrisley é uma dissertação, e elas vão fazer esses trabalhos inteiros pensando gênero e pirataria. Então, tem um referencial teórico sobre gênero, tem pensando as relações de gênero teoricamente, tem olhando a documentação como uma metodologia histórica, prestando atenção nessas relações. E esses trabalhos, diferente dos outros, elas não refletem sobre pensar gênero sobre pirataria. Elas olham e elas produzem um trabalho que avança historiograficamente nas perspectivas sobre gênero e pirataria. Ok, a gente tem esses grandes grupos de trabalho, esses grandes grupos de trabalhos, dá para agrupar essas grandes produções ou essas pequenas produções a partir dessas categorias. Um segundo. Mas como é que a gente faz para pensar gênero e pirataria? Através da literatura. Então, como é que eu faço para pensar gênero e pirataria através da literatura? Minha proposta, ela é que através de General History of the Pirates, com todas as particularidades dessa documentação, a gente consegue compreender as configurações de gênero na pirataria através da observação dessas premissas, dos elementos nos quais o autor presta menos atenção,
bem no estilo que o Ginsburg propõe em Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário. Ou seja, minha lógica é que essas obras vão trazer consigo convenções sociais sobre gênero quando falam sobre pirataria. E a gente vai prestar atenção nessas convenções sociais. Agora, um exemplo. Eu tenho percebido com frequência episódios que o Charles Johnson tem narrado, episódios de violência entre homens piratas. Vou trazer aqui o caso do Capitão Spriggs. O Spriggs era um pirata e ele e sua tripulação decidem atacar um outro navio. E quando eles vão atacar esse outro navio, quem sai de lá como capitão é o Capitão Hawkins, que tinha navegado com o Spriggs e tinha saído de lá tinha sido mandado embora pela tripulação do Spriggs e pelo Spriggs, então sem crédito nenhum entre seus colegas. E daí é uma grande surpresa para a tripulação do Spriggs ver o Capitão Hawkins, que eles tinham mandado embora da sua tripulação, voltando ali como manda-chuva, como capitão dessa tripulação. Isso vai causar muita revolta entre esses piratas na narrativa do Charles Johnson, e o autor vai narrar assim. E assim o Capitão Hawkins foi mandado para a cabine para jantar, o que deveria ser a provisão, a não ser um prato de velas, que ele foi forçado a comer, tendo uma espada nua e uma pistola segurada em seu peito o tempo todo. Quando isso acabou, eles o esbofetearam por algum tempo e o mandaram para a frente de outros prisioneiros que haviam sido tratados com as mesmas iguarias. E isso foi depois de esbofetear ainda mais ou menos entre uns 15, o Capitão Hawkins em colocar fogo no navio dele. O que eu tiro disso aqui e desses outros episódios? Esse é só um, a gente vê outros episódios com esse tom semelhante. Mas o que dá para tirar sobre gênero e pirataria, sobre as configurações sociais desses homens? Primeiro, não é possível afirmar com certeza que o Hawkins, de fato, jantou as velas que os piratas ofereceram para eles. Então, o que eu sei é que General History, como o Barrata comentou, ofereceu uma história que o público considerou possível. O Johnson estava muito mais preocupado em trazer uma crítica, em primeiro lugar, aos piratas e, em segundo lugar, às relações políticas que se desenhavam nesse período, do que a falar sobre gênero. Então, a minha aposta é que esses elementos que o Johnson não traz ênfase, um deles o gênero, eles vão ser abordados de acordo com as convenções sociais do período. Porque senão, General History e as outras obras, elas seriam classificadas imediatamente como ficção. E esse debate que eu comentei anteriormente sobre o que é real, o que não é, ele sequer existiria. Então, o que eu tiro desse episódio e dessa série de outros episódios nesse sentido? Que existiam jogos de violência entre homens piratas para determinar uma certa hierarquia entre eles. Então, para que torne possível o Johnson narrar que obrigaram o Hawkins a comer velas, então essa humilhação moral, a gente percebe que aconteceu um episódio desses jogos de violência. E isso aqui pode ser conectado com várias outras fontes secundárias, com os julgamentos, com os panfletos, com as baladas, para tecer essa colcha de retalhos e compreender mais essas configurações sociais das pessoas que estavam tão à margem da sociedade, literalmente à margem, né? De novo, acionando todo tipo de fonte. E para finalizar, eu queria fazer o apontamento de onde que a gente pode encontrar essa documentação. Como o Hugo bem apontou no último vídeo, o Eduardo vai apontar no próximo vídeo, a gente pode encontrar esse tipo de fonte no Brasil quase exclusivamente através de repositórios digitais. Então, a gente tem a Gallica, a gente tem repositórios digitais vinculados ao Internet Archive, como o da John Carter Brown, o projeto Gutenberg, que é um projeto de digitalização. A gente pode encontrar dicionários marítimos do período. E, por exemplo, o repositório que é o Broadside Ballads Online, que a gente encontra diferentes documentos que envolvem baladas de marinheiros. Aí, mais adiante, para o final do século XVIII e início do século XIX, mas trazendo essa cultura marítima que eu comentei anteriormente. Certo? Essas aqui são as referências documentais que eu apresentei ao longo do vídeo e essas são as principais referências bibliográficas que eu trouxe. Muito obrigado, espero que o minicurso esteja andando de acordo com as expectativas de vocês. Recomendo fortemente que vocês acompanhem o último vídeo e façam a avaliação recomendada. Agradeço a inscrição de todos e todas e aqui está meu e-mail para contato. Até a próxima!